Elisângela, que dia é hoje? Dia 15? Tá valendo? Boa noite. Quinta-feira, 15 de outubro, 19 horas. Brasília. À esquerda aqui é a Elisângela, nossa intérprete de Libras. Aqui o Wagner Rosário, capitão do Exército, concursado na CGU e ministro da Controladoria Geral da União. E à minha direita aqui, o nosso prezado pastor André Mendonça, ministro da Justiça. Anteriormente estava na Advocacia Geral da União. Então vamos começar essa live, né? Agradecer aqui o programa Os Pingos dos Is. Já começou lá? Que está nos acompanhando aqui com o seu sinal. Hoje, dia do professor, rapidamente apresentar aqui um trabalho que foi construído pela CGU e também pelo Ministério da Educação, onde ele criou aqui um kit, né? Bem diferente daquele kit lá de trás, né? Aqui é o kit um por todos, todos por um, pela ética e cidadania, é o material do professor. Então o professor já está rodado o material, vai começar a receber brevemente isso aqui, não tem tanta pressa porque as aulas não estão sendo aí presenciais, infelizmente, tá? E tem também a versão, também digital. Versão digital. Todo digital. Material digital e... Aqui o kit professor e também tem o kit para o aluno. Exatamente. As figuras aqui são do... Tudo da Turma da Mônica, Cebolinha, Mônica e todos os outros personagens. E o Maurício de Souza, então, gratuitamente nos ofertou a sua coletânea de figuras para que nós possamos então, usar junto à garotada nas escolas. Então tem tudo aqui, tem joguinho de ludo, tem jogo da memória, só recortar e jogar. Alguma coisa mais, Wagner? Parabéns ao Wagner, que foi uma iniciativa da CGU, juntamente com o Ministério da Educação. Agradecer ao Instituto Maurício de Souza pelo apoio, o nosso ministro Milton também, que vem nos apoiando, e juntar toda a sociedade para a gente realmente levar ética e cidadania para essas crianças, presidente. Eu estive vendo rapidamente uma história muito bacana, me lembra muito, um pouco, né, aquela cartilha Caminho Suave, onde você era alfabetizado e em cada uma das letras tinha uma historinha que você guardava para sempre, tá? Então, uma coisa que nunca mais saiu da nossa memória. E aqui é muito parecido, então, esse kit com as figuras de gibi, né, do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, para a garotada aí realmente aprender muita coisa e bem como outro livro para o professor também poder melhor interagir com o aluno. Parabéns aí, ó, prezado aí, Wagner Rosário. Outra coisa, hoje é dia do professor, todo mundo é professor aqui. A Elisângela é professora do quê, Elisângela? De Libras. Professor do quê? Hoje eu estou na área de combate à corrupção, né, presidente? Mas é professor também ou não? Sim, dou aula em algumas universidades. Professor de? Na área de Direito e Integridade. Acredito, eu também sou professor de Educação Física. Cursei em 1982 a Escola de Educação Física do Exército e 45 tenentes, né? Deram azar, deram mole e eu acabei sendo o primeiro lugar do curso. Então, parabéns a todos os professores. Em grande parte, né? Grande mesmo, o futuro do Brasil passa pelas mãos de vocês. Essa molecada aí que tem que ser cada vez melhor ser instruída para poder lá na frente ser útil para si e para o Brasil. Antes de entrar no assunto mais importante, não é à toa que eu estou com dois ministros aqui da CGU e da Justiça, mas curiosidade aqui, bem rapidamente aqui. Temos aqui uma matéria, né? De 1º de abril, até parece que é dia da mentira, mas não é não, 1º de abril. Questionada sobre Bolsonaro, OMS diz que contenção de coronavírus inclui lockdown. E agora aqui, 6 meses depois, outra matéria. OMS pede à Europa para não utilizar confinamentos, não fazer lockdown. Eu acho que eu vou acabar indo para a OMS, hein? Tu acha que é mais eu? O Tedros continua lá, o que tu acha aí? Tá meio confuso lá, viu, presidente? Tá confuso, né? Ó, tá 7-0 para mim, não é 7-1 não, tá 7-0 para mim, não perdi nenhuma ainda. Alguns acham que eu chutei, mas é muito chute para dar tudo certo. É questão de estudar, ir atrás, conversar com médicos,
conversar com embaixadores, tá? O que acontecia, por exemplo, em países da África subsaariana, como é que era tratada essa questão lá. Por que a cloroquina? O cara usa a cloroquina para malária, né? Para lúpus. E muitas vezes a pessoa com Covid não tinha que tomar, acabava tomando aí a cloroquina. Aconteceu isso aí. Ou com malária e vírus, tomava a cloroquina e dava certo. E nós não tínhamos alternativa. Você tinha que buscar fazer alguma coisa. Os americanos estavam estudando, lá com a sua Anvisa, né? A FDA. E eles estavam estudando porque tinha alguma possibilidade de dar certo. Ninguém ia estudar uma coisa que não tinha chance nenhuma. E acabamos, então, fazendo essa opção, porque nós tínhamos que optar por alguma coisa. E deixar bem claro, a receita, né, era exclusiva do médico. Sempre o médico que decide se você vai tomar isso ou aquilo. Vamos continuar aqui? Curiosidade apenas aqui. Olha a maldade da notícia aqui da imprensa, né? Essa aqui eu acho que é da Veja, se não me engano aqui. Governo Bolsonaro libera 400 mil para documentário sobre amigo de Lula. Então quem lê isso daqui, pô, o Bolsonaro virou petista, né? Virou de esquerda. Apareceu a verdadeira face dele. Detalhe, essa emenda aqui é a emenda impositiva de um deputado do PT de São Paulo. Então chega, isso aqui no caso foi lá para o Ministério do Turismo, que foi ali para a Secretaria de Cultura, e o secretário liberou, porque a emenda impositiva tem que liberar. Eu jamais destinaria recursos públicos para fazer um filme sobre amigo do Lula, jamais. Mas esse deputado do PT de São Paulo resolveu fazer isso aí. Agora, outra coisa, né? Repito, emenda impositiva. Arredondando números, nós temos aproximadamente 600 parlamentares, entre deputados e senadores. E cada parlamentar pode apresentar até 25 emendas. Vamos supor que sejam 20 emendas, tá? Aproximadamente 20 emendas. Então são 12 mil emendas. Vocês querem que eu tenha controle de 12 mil emendas? E mesmo que tivesse, o que ia adiantar se ela é impositiva? E o montante, 12 mil emendas, são de aproximadamente 9 bilhões de reais. Tem deputado e senador que apresenta para causas excepcionais, né? Outros acham que ser excepcional é fazer um filme aí sobre um amigo de Lula. Agora, emenda o orçamento. De vez em quando tem coisa errada lá, o pessoal na ponta da linha faz o que não devia fazer com a emenda? Tem. Os recursos públicos são transferidos, nós temos problemas em relação a isso. Muitos deputados eles tomam medida até de pedir que a gente fiscalize, mas nós temos muito problema com emenda. Tá. Nós vamos chegar num caso aqui agora, que eu acho que vai ser o que vai dominar, né? Um último assunto aqui. Eu pesquei na internet essa imagem aqui de uma jovem, né? Existe um modelo econômico que conseguiu o impossível. Argentina sem carne, Venezuela sem petróleo, Cuba sem açúcar. Faltou o mais importante, mas não dá para escrever tanta coisa aqui, né? Venezuela e Cuba já sem liberdade, a Argentina com problemas seríssimos, tá? Tudo por optarem por um sistema, né? Um regime que não dá certo em lugar nenhum no mundo, que é o socialismo. E finalmente, a perda da liberdade como um todo. O Brasil correu, no meu entender, sério risco há pouco tempo, mudou-se o governo, consegui me eleger aqui, só Deus sabe como, né? Além de sobreviver a uma facada, só Deus sabe como, e buscamos aqui fazer o quê? O primeiro e mais importante compromisso de campanha é escolher ministros por critérios técnicos. Como é que você foi escolhido, Wagner? Conta aí, pessoal. Bem, presidente, a equipe do senhor me procurou, eu já estava tendo contato com eles, perguntou se eu tinha interesse, o senhor teve uma conversa comigo rápida, me conheceu, o senhor não me conhecia antes, e me fez o convite basicamente pelo critério, pelo meu currículo que eu apresentei para o senhor. Fez academia junto comigo, concursado da CGU, já tinha experiência de lá, e basicamente o que eu pedi para ele? É levar com muita seriedade a sua função na Controladoria Geral da União para ajudar a combater a corrupção. E também, em muitos momentos, né, até de forma preventiva, porque quando você pega um cara, o que pega já falhou atrás. Já falhou atrás, mas o cara do lado que está pensando em fazer besteira já vai dar uma recuada. André, como é que você foi escolher, André? Meu currículo chegou à equipe de transição. Eu tive uma entrevista durante umas 3 horas com 3 auxiliares diretos do senhor. Quer falar o nome? Pode falar. Não tem Pode? Pode falar o nome aí. Jorge, Jorge, que mais? Futuro, O futuro está
concursado aqui. E o próprio Wagner Rosário. Ele foi teu, foi teu jockey? Aí ficamos durante 3h30 conversando e eles me perguntando. E depois disso, alguns dias, eu recebi o telefonema que o senhor queria me conhecer. Não houve nenhum apadrinhamento. O senhor me conheceu no dia, eu conheci o senhor no dia. E eu fiquei sabendo que você era do Vado Ribeira depois que... Só depois. Só depois. É de Miracatu, Vado Ribeira. Daqui a pouco vão falar que um compadre meu. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É evangélico, é pastor, é uma pessoa excepcional, faz um brilhante trabalho no Ministério da Justiça, que é um ministério difícil também, não é fácil tratar desses assuntos. E todo mundo aqui se conversa. Não tem... eu devo o meu ministério a tal grupo. Ele aqui deve para outro grupo. Então, para servir não a nação, mas aquele grupo, não conversam entre si. Eu já vi no passado, né, ministro falar o seguinte: não devo satisfação a você, eu devo a esse grupo que me nomeou. Isso não existe. Aí vem, no meu entender, tá, o segredo de não haver, ou até o momento, pode ser que apareça, né, não haver corrupção em meu governo. Em meu governo não tem corrupção, até o momento zero. Agora, a má-fé da imprensa e de alguns internautas, a gente sabe que o objetivo é sempre tentar o desgaste, né? É dizer que eu disse que não tem mais corrupção no Brasil. Ninguém falou no Brasil, falei no meu governo. O que é o meu governo? São os ministros. No caso, atualmente, 23 ministros. O que era comum no passado acontecer? Corrupção no Ministério do Transporte, era muito comum. No Ministério da Saúde, era muito comum também. Ministério do Desenvolvimento Regional, também. Tá? Pode estar havendo corrupção em algum setor? Pode, porque não é fácil você administrar. Por exemplo, o Rogério Marinho tem 20 mil obras em execução. Como é que ele vai tomar conta dessas 20 mil obras? Ele faz em cima do critério da confiança, pede apoio à CGU. A CGU tem um trabalho excepcional no combate à corrupção. Fala alguma coisa para a gente, Wagner. Presidente, eu falo que muito desse trabalho que vem, desse resultado que o senhor tem para apresentar hoje do governo sem corrupção, ele vem de algumas medidas que o senhor tomou no início do governo. A primeira dela é o decreto 9727, que criou critérios mínimos de preocupação de cargos. Hoje, qualquer um que é indicado para o governo, que vem, porque são muitos cargos no governo, o senhor indicou diretamente os ministros, mas tem outros cargos, essas pessoas passam por uma verificação sobre o currículo delas e sobre os antecedentes morais dessa pessoa, se ela respondeu o processo, se ela já foi condenada. Isso também evita problemas. E outro ponto importante, que é bom ressaltar aqui hoje, nós atingimos ontem 100% dos órgãos da administração direta autárquica fundacional, todas as autarquias, todas as fundações e todos os ministérios do governo, todos eles têm hoje uma unidade de gestão de integridade implementada que trata de assuntos de detecção de casos de corrupção, de prevenção e de sanção. Esse é um ponto importante, o senhor vem desenvolvendo isso aí e os resultados são apresentados a partir desses dados que nós não encontramos corrupção na cúpula do governo. O que era comum agora deixou de ser. Tá? E qualquer coisa que acontece, alguns de má fé culpam o governo. Como, por exemplo, tivemos um problema agora em Roraima. Porque assim, são vários problemas. No Roraima, que foi externado no dia de ontem, uma ação da Polícia Federal. Como é que começou essa ação da PF? Quer começar, Wagner? Agora o senhor primeiro. A Polícia Federal tem feito, ao longo dos últimos meses, uma série de verificações, junto com a Controladoria Geral da União, da aplicação dos recursos da saúde para o combate ao Covid. A Controladoria verifica possíveis indicativos de fraude, comunica à Polícia Federal e se inicia um processo de análise de tudo o que está acontecendo. Esses recursos são passados para os estados e a gestão, a responsabilidade pela administração e aplicação desses recursos é dos estados. E nós temos verificado, lamentavelmente, nós somos contra pena de morte, mas... Eles levam à morte muita gente por desvio de recursos. Por desvio de recursos na área de saúde, presidente. E, lamentavelmente, autoridades dos estados, segundo as apurações, as investigações feitas pela Polícia Federal e pela CGU, pelo Ministério Público, e com a aprovação e acompanhamento do Judiciário de aplicação irregular desses recursos. Em Roraima, o que se verificou foi um repasse desses recursos para o governo do estado,
foi para a Secretaria de Saúde do Estado e na aplicação por parte da Secretaria de Saúde do Estado possíveis irregularidades que a Polícia Federal e a CGU verificaram. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal respaldando a operação e a busca e apreensão e, no caso, a Polícia Federal e a CGU executaram o mandado da Justiça. Quando eu falo não tem corrupção no governo, eu repito, não tem. O que é o governo? São meus ministros. Tá? Se tiver algo errado no ministério meu, a investigação vai acontecer. Qual é a responsabilidade minha? É fazer com que se aprofunde a investigação para punir os possíveis culpados. Agora, até o momento, zero. Há pouco tempo, né, faz parte do meu governo também, as estatais. Vocês se lembram como era a Petrobras, o escândalo da Petrobras, um atrás do outro. Tá? Vocês lembram também a questão do BNDES, usar recurso do BNDES, do povo, para fazer obras fora do Brasil. E com toda certeza, não posso afirmar, né, parte desse recurso poderiam estar voltando para quem liberou aqui o recurso aqui do Brasil. Pode ter acontecido, que afinal de contas é muita caridade com certos países aqui da América do Sul e da África, e também da América Central, tá? É como o Porto de Mariel, por exemplo. Então, é a corrupção, aí sim pertence ao governo, e alguns querem dizer que o caso de Roraima tem a ver com o meu governo, porque ele é meu vice-líder. Olha, pessoal, eu tenho o total de 18 vice-líderes no Congresso, 15 na Câmara, que foram indicados pelos respectivos líderes partidários, e 3 no Senado, que é de comum acordo. Tá? Esse senador, ora nesse caso em Roraima, é uma pessoa que gozava do prestígio, do carinho, de quase todos. Eu nunca vi ninguém falar nada contra ele. Aconteceu esse caso, lamento. Hoje ele foi afastado da vice-liderança. Agora, querer vincular o fato de ser vice-líder à corrupção do governo, não tem nada a ver. E olha só o que a imprensa faz. Olha a revista Veja aqui. PF encontra dinheiro no cofre de vice-líder de Bolsonaro. Tá? Aqui a Folha sem comentário. PF apreende dinheiro entre as nádegas de vice-líder do governo Bolsonaro. Tentando vincular a mim o tempo todo. Estadão. PF encontra 30 mil na cueca de Chico, vice-líder do governo Bolsonaro. Eu o tempo todo tentando me vincular à corrupção. Pode haver corrupção no meu governo? Acontecer? Pode, nós vamos tomar providência. Esse caso não tem nada a ver com o meu governo, repito. O meu governo são os ministros, estatais e bancos oficiais. Mais alguma coisa? Se eu quiser que eu explique... Explica aí, vai lá. É importante também te lembrar que os trabalhos conjuntos da CGU com a Polícia Federal, a Polícia Federal ela é o nosso principal parceiro nessas investigações, e eu vou só dar alguns números para que a gente tenha noção. Só esse ano foram 67 operações conjuntas, né, que apontam aí para um prejuízo de cerca de 1,1 bilhões de reais. Dessas 67 operações, 29 tiveram iniciativa das investigações na CGU, 29 na Polícia Federal. Empatou por coincidência. Empatou. E 9 no Ministério Vamos lá, Público. se eu tivesse influência, quisesse influenciar, não quisesse que investigasse alguma coisa, não teria botado uma pessoa como o Wagner lá. É muito simples. Agora, o que dói é você trabalhar com um desgraçado e uns idiotas aí, né, te acusar de corrupção. Vou repetir aqui, pessoal aí do Pico dos Rios já sabe disso. Quando eu assumi, vi um contrato de publicidade da Petrobras com uma escuderia de Fórmula 1. 750 milhões em 5 anos. Isso dá 150 milhões por ano. Tá? Liguei para o presidente. Acaba com esse contrato. Ele me retornou. Não existe cláusula de distrato. É isso mesmo? Não existe. Se vira, pô. Ele conseguiu se virar e acabou extinguindo esse contrato. 750 bilhões, com todo respeito, jogado no lixo ao longo de 5 anos. Vocês acham que a gente não está preocupado em combater corrupção? Isso, para mim, beira a corrupção, para ser educado. Como canso de falar aqui, uma consultoria lá de trás, né, governos anteriores, uma consultoria para saber se uma cidade da França poderia ter uma casa para divulgar o nome do Brasil ou não para fins turísticos. A resposta foi numa lauda, não. 5 milhões de reais. Eu aviso, você deve estar fazendo acompanhamento, pedir para você, de consultorias. Sim. Se tiver meu governo, ministro que se cuide, pô. Tá? Consultoria. Não tem papo, mas a princípio, com todo respeito, muitas consultorias, a maioria delas, não tem cabimento, ainda mais pelo valor que se paga.
contratos publicitários também. Nós estamos de olho nisso aí no meu governo. E os ministros sabem disso. Então o que acontece? Não me interessa a gente descobrir algo errado lá na frente. A gente quer evitar que aconteça. Presidente, estou há 20 anos no Serviço Público Federal. 12 deles trabalhando no combate à corrupção, é mais ou menos a história do Wagner. Nunca se teve tanta tranquilidade para trabalhar da forma correta como nós estamos fazendo hoje. Nós temos liberdade para atuação, as áreas técnicas são respeitadas, sempre se procura fazer o correto e dentro do governo nós não podemos dizer que não possa acontecer algo errado, mas toda a estrutura montada, desde a escolha dos ministros, a formatação de decretos, de portarias internas, de órgãos internos, elas são feitas para que não haja corrupção. Então, podem criticar, podem querer vincular, mas é preciso reconhecer que este governo é uma mudança de página na história de corrupção do nosso país. Eu fico triste, diante de tantos avanços, nós vamos chegar em 2022 com o maior efetivo da Polícia Federal. A Polícia Federal nunca trabalhou tanto como tem trabalhado. Nós estamos planejando uma reestruturação para fortalecimento das nossas polícias, com total apoio do governo, da área econômica, de todos os interlocutores, e haver alguma tentativa de vinculação a atos que não acontecem no governo com o próprio governo. Pode acontecer lá na frente, mas até hoje não há. Você pode ver, por coincidência ou não, de final de abril para cá, a PRF e a PF bateram recordes de apreensão de drogas. Tá? Em boa hora até aconteceu aquela demissão, aquele pedido de demissão, na verdade, porque faltavam aproximadamente 10 dias para expirar um prazo de um concurso para a PRF e para a PF também. Graças ao trabalho dele, né, e dos DGs, diretores gerais que eu indiquei, o Ágil da PRF e o Rolando da PF, nós conseguimos em poucos dias sensibilizar a Fazenda, de modo que estive agora na formatura de 300 PFs. Vai em breve estar em Santa Catarina com 600 PRFs. Dessa mesma leva. Tá? E também estamos ultimando 2 editais, deve ser a partir do ano que vem, concurso para mais 2.000 PFs e 2.000 PRFs. Porque alguém quer demonstração maior do que essa, de que estamos realmente combatendo a corrupção? Agora, não é fácil, a corrupção está enraizada no Brasil, coisa de anos. Eu fiquei 28 anos da Câmara. Alguns falam, não fez nada. Ainda bem, né? Você fala que não fez nada. Pior que você falar que tivesse feito alguma coisa de errado. Agora, eu ajudei sim. Tenho 2 projetos, 2 leis de minha autoria, lei simples, sim, tá? Mas ajudei a feitura de muitas outras leis. Consegui evitar que certos projetos fossem arquivados, que seriam, no meu entender, danosos para a sociedade. Agora, a corrupção em si, a coisa é terrível, tá? A determinação para ele, nem precisava dar, e para ele também, é fazer que, de toda maneira, se chegue ao final da linha, se busque os responsáveis, que com esse trabalho, né, consiga inibir, dissuadir os outros a praticá-la. E, no meu entender, o governo está indo bem, não tem ato de corrupção no meu governo, não tem corrupção, não tem. Até eu falei o dia que a Lava Jato, para mim não funciona, até o momento não funcionou para mim, para o meu governo. Agora, para o Brasil, está funcionando. E com toda certeza, teremos operações da Lava Jato até o final do ano, com toda certeza. Como teremos mais operações da PF, junto com a CGU, da CGU junto com a PF, junto com o Ministério Público, estamos aí trabalhando. E não tem como alguém acha que dá para controlar a PF. Dá para controlar a PF? Não dá, não se deve e não se irá. Ainda me acusam, aquele processo lá, daquele cara, né, de interferência na PF. Não tem nada, não acharam nada sobre interferência na PF. Tá? Inclusive, eu considero aquilo uma denunciação caluniosa. Vamos esperar o processo chegar ao final para ver o que nós vamos fazer. Tá certo? Uma pessoa que resolveu me acusar do nada. Tá certo? Vamos voltar a esse assunto aqui. Sancionamos a lei que altera o Código de Trânsito. Não era aquela que eu queria. A Câmara e o Senado mexeram muito. Tá?
no meu entender, o projeto deu uma pequena melhorada, não aquilo que eu queria. De mais importante, a carteira nacional de habilitação passei a validade de 10 anos para quem tem até 50 de idade. O meu era até 65. Tá? Não era em causa própria, né, que já tenho 65, mas com todo respeito, eu acho que ele tem 65. Hoje em dia, está muito bem. Olha o Augusto Nunes aí da Jovem Pan. Tem cara de 50, está muito bem, mas deve estar na minha idade, eu talvez um pouquinho mais. Está em plena forma, sem problema nenhum. Tá? Então, até 50, 10 anos, até 70, 5 em 5 anos, acima de 70, 3 em 3. Daqui a pouco vou ter que estar no 3 em 3. Pô, brincadeira, mas tudo bem, vamos tentar. Agora não, porque o projeto acabou de sair da Câmara, nós sancionamos aqui, não é o caso. O ano que vem a gente apresenta um novo projeto para mudar essas coisas. Como nós fizemos aqui, o pessoal pode achar que não é importante. Conversei com o da Marinha, conversei com o almirante da Capitania dos Portos e simplificamos a habilitação para a motonáutica, pessoal de jet ski. Simplificamos, era 3 horas de prática, passou por 1h30. Simplificamos bastante isso daí. Porque em certos países, você se habilita você assina um termo de responsabilidade e vai pilotar jet ski. Se você quiser na minha região pobre, mas linda, Vado Ribeira, por exemplo, e andar de jet ski lá no Vado Ribeira, se tiver, não tem, né? Mas se tivesse lá em Registro, 7 Barras, Iporanga, Eldorado, alguém com jet ski ali para alugar, você não ia poder alugar, se não tem habilitação. Tá? E termo de responsabilidade. Tem que facilitar as coisas, confiar nas pessoas. Mas tudo bem. Último item aqui, para a gente ficar aberto a perguntas, né? Bem, só curiosidade aqui, o Supremo decidiu agora por 9-1 que aquele mega traficante devia permanecer preso. Então, quando saiu a decisão monocrática de um ministro, pela sua liberdade, eu apanhei. Foi a lei do Bolsonaro, que ele sancionou em dezembro, que permitiu a soltura do mesmo. Bem, vamos lá, apanhei bastante. Eu sou culpado de tudo, né? Responsável por tudo aqui no Brasil. Então, quando ele foi posto em liberdade por uma decisão monocrática de um juiz, de um ministro, deram pancada em mim. Agora, 9 outros ministros falaram que devia estar preso. E aí? Quem está certo, quem está errado? Os 9 ou 1? É você que decide aí, que eu não vou entrar nessa polêmica, eu não sou ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu, por exemplo, jamais botaria em liberdade um elemento como esse, que com toda a certeza, de forma direta ou indireta, matou, né, muitos policiais pelo Brasil todo, levou a desgraça a muitas famílias que se perderam, né, que entraram em desespero por ver filhos envolvidos em drogas, mortes, etc. E a lei aqui, a lei 13.964, eu não vou discutir aqui porque é interpretação, cada um interprete aí da sua maneira, né? Mas a minha maneira de interpretar aqui, o juiz poderá, se apoderar, não pode. Tá? Talvez você explique daqui a pouco aqui essa questão aqui, né? E também uma das coisas, essa lei aqui, texto semelhante existe em muitos países envolvidos do mundo, e aí a ideia aqui no Brasil, eu já vi acontecer. É muito comum acontecer no meio da polícia militar, né? Eu acho que qualquer estado, não há diferença tocante a isso. Tem lá 10 policiais numa operação, sai uma coisa errada ali. Ou um deles é acusado de fazer uma coisa errada. Os 10 ficam presos preventivamente. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então o objetivo da lei esse que não tem recurso, apresenta o HC, começa a ser analisado lá de baixo, tá? Ver se está bem fundamentado ou não, se existe uma circunstância para liberar esses policiais ou não, e o juiz decide. Vamos ficar aberta a pergunta aí? Até porque daqui a pouco tem jogo do Flamengo, né, Cid? Eu estou quase torcendo o Flamengo. Depois da derrota do Palmeiras, aqui, quase que eu estou virando flamenguista aqui. Pô. Vai ser feliz. Você feliz? Não, eu acho que vou virar galo. Eu vou ser galo de Minas Gerais lá. E também ser Cruzeiro, para não ser rebaixado. O Cruzeiro, vamos dar uma reagida aí. Se for o caso, aí... A partir de hoje, eu sou Cruzeiro em Minas Gerais. Eu tenho certeza que o Cruzeiro aí vai deslanchar. Alguém quer falar alguma coisa antes das perguntas? Quer ganhar um presente? Um presente? De você? Não. Isso aqui é dos policiais penais, presidente. Vou ler o que eles escreveram para o senhor. Rapidinho. Pelos 36 anos do DEPEN, ao presidente Jair Bolsonaro, pelo fortalecimento do órgão, viabilizando o efetivo isolamento das lideranças criminosas, o combate ao crime organizado e a integração do sistema penitenciário brasileiro. Também a questão da criminalidade, eu não vou cometer injustiça com ninguém, né? O Sérgio Moro foi brilhante nessa questão, quando ele estava na frente da Justiça,
e resolvemos, então, isolar as lideranças do PCC em São Paulo. Na época, fiz a reunião com o governador, estava hospitalizado, daquela última cirurgia bastante grave que eu fui submetido, né? E nós resolvemos isolar os líderes. Então, foi um trabalho da nossa equipe naquele momento, Sérgio Moro, o Dória participou também, e teve uma reunião comigo no dia anterior, conversei algumas coisas com ele, do que poderíamos ou não podíamos fazer, efeito colateral, consequência, etc. E cumprimos ali, da minha parte, né, praticamente cumprimos tudo que havia combinado, né? E foi um sucesso. E retirar, então, o comando do crime organizado de presídio, onde não existia maneira, né, ou não queriam controlar o contato dessas lideranças com o mundo aqui de fora. Ok? Pergunta aí. Vamos lá, Cid. Augusto Nunes. Augusto Nunes. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro André Mendonça. Ei, ministro. Eu pergunto ao ministro da Justiça e da Segurança Pública quais são as principais carências no sistema de proteção e defesa das fronteiras. Obrigado. Bom, primeiro dizer que o problema das fronteiras brasileiras é um problema histórico. Primeiro, pela própria geografia. Nós temos uma extensão muito grande de fronteiras terrestres, com quase uma dezena de países aqui da América Latina, e é uma dificuldade natural e histórica o acompanhamento dessas fronteiras. O que nós estamos fazendo? Investindo em tecnologia, integração e cooperação. Com quem? Com as polícias estaduais. Hoje nós mantemos uma operação com cerca de 800 homens dia para o acompanhamento das nossas fronteiras. Temos batido recordes em apreensão de drogas nas nossas fronteiras. É um trabalho das polícias federal e das polícias estaduais, civil e militar. A Polícia Rodoviária Federal também integrada nesse processo. O Ministério da Justiça tem custeado as diárias desses policiais e eu posso dizer que nós estamos tornando cada vez mais difícil o tráfico de drogas. Estamos aperfeiçoando o trabalho com a Força Aérea Brasileira, atuando também na questão do tráfego aéreo e, nesse sentido, nós vamos continuar o trabalho. Estamos investindo em radares, presidente. Tivemos em Corumbá. Em Corumbá, também em Porto Murtinho. Porto Murtinho, tem mais uma cidade também, que vai ser colocado um radar lá. Dourados. Não vai ser, acho que não é Dourados, não. Mas também a gente vai lembrar aqui. Então o Corumbá está instalado, funcionando, pega aviões a baixa altitude, estivemos lá na inauguração. Tem mais 2 agora, de Porto Murtinho e mais um município ali, de modo que vai estar totalmente vigiada a fronteira com o Paraguai. Nós temos que investir. A grande preocupação, e há coisas que nós não podemos ainda divulgar, porque são de natureza sigilosa, nós vamos ter que atuar de forma mais incisiva, cada vez mais, nos países que são exportadores da droga, de cocaína e de maconha, e também fazer um trabalho forte na saída, que são nos nossos portos. Então, há um trabalho em planejamento que envolve, inclusive, uma parceria com outros países para dificultar a entrada e a saída da droga no comércio internacional. O Brasil hoje precisa e vai liderar esse processo de combate ao tráfico de drogas e o crime organizado, presidente. A fronteira, o Augusto, são 17 mil quilômetros de fronteira, a maioria fronteira seca, né? Até pedi o pessoal levantar aqui para mim rapidamente a distância em quilômetros da fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, Colômbia, Venezuela, Peru. Colômbia, é um mundo aqui. A americana, se não me engano, são 3.400 com o México. Qualquer dessa fronteira, daí para mais. Tá, ultrapassa. São 17 mil terrestres. Tá dificuldade. Por exemplo, hoje, Augusto, nós aí, foi ontem, na verdade, publicou no DO de hoje, por portaria, nós abrimos a fronteira terrestre com o Paraguai.
Tá? Aí você vai nas minhas mídias sociais e vê quando tem um cara reclamando lá. Tá, abriu para facilitar a entrada de arma, munição, ou para traficante fugir para lá. Por que não fazer um muro com o Paraguai? Tá? Então, a gente sabe que são propostas absurdas, tá certo? Mas isso revela, porque você vai lá no perfil do caboclo, né? É uma pessoa simples, não é um militante da direita ou da esquerda, é uma pessoa simples, tá certo? Que dá a sua opinião. Agora, para essa pessoa entender realmente o que nós podemos fazer e como devemos trabalhar, é outra história. Eu quero aqui fazer justiça. 2 anos antes das eleições, eu estive em Dourados, Mato Grosso do Sul, e visitei um tal de DOF, o Departamento de Operação de Fronteira da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Ou seja, eles lançam 2, 3 veículos, né, com GPS, obviamente, lançam naquela fronteira seca enorme, que eu conheço muito bem, e ficam fazendo operações inopinadas. Tá certo? Inopinadas. E consegue realmente apreender muita droga, muita munição. Tá? Isso pode ser, até me deu ideia aqui, talvez levar para o João Fernando da Defesa esse modelo de operação para ver se as Forças Armadas, que poderiam fazer, no meu entender, com muito mais propriedade, mais meios, temos um efetivo grande na fronteira, para trabalhar dessa forma, porque em havendo operação, além dos radares agora, operações inopinadas, você vai pegando aí pessoas, né, mesmo sendo uma aqui e outra colar, mas você vai inibir isso aí, é a maneira que nós temos de trabalhar. 3.400 sobre fronteira com o México, né? Com a Bolívia, 3.500 é maior. Peru, 3.000, quase a mesma coisa. Venezuela, 2.200. Colômbia, 1.600. Paraguai, 1.300. Argentina, 1.200 e Uruguai, 1.000. É um trabalho diário e que tem que ser crescente. A menor fronteira é com o Uruguai, mas o Uruguai não é tanto, não é problema para nós. É o Paraguai. Conversei com o marido por telefone ontem sobre a abertura da fronteira. 1.300 quilômetros. 1.300 quilômetros você sai do Rio. Não, é daqui o Rio. É daqui o Rio. Então você sai de São Paulo, sai de São Paulo, vai para o Rio, volta para São Paulo e volta para o Rio. É uma coisa monstruosa. Não é impossível você tomar conta disso tudo aí. E dizer que esses ilícitos não é só por lá, não. Se eu não me engano, são 8.500 quilômetros de fronteira aqui pelo mar, não é isso? Isso. No mar, mais ou menos 8.000 km também. Então é uma coisa absurda aí. Outra pergunta aí. Uma pergunta, presidente. Quer complementar dele alguma coisa, Paulo? Não, tranquilo, presidente. Uma pergunta. Vitor Brau. Ministro, boa noite. Boa noite, presidente. Ministro, queria saber a opinião do senhor a respeito do dispositivo que foi incluído no Código de Processo Penal e que prevê a revisão das prisões preventivas a cada 90 dias. Obrigado, boa noite, presidente. Entender um pouco, obrigado pela pergunta, Vitor. E até posso dar boa noite para os amigos do Pingo nos Is, né, presidente? Esse dispositivo, ele, na verdade, surgiu em função do reclamo de algumas situações de prisões que eram decretadas e nunca ninguém revia. Ficava lá anos e a pessoa presa e o juiz não reanalisava. Então, a cada 90 dias se determina aqui que deve haver uma reanálise, uma nova análise. Agora, essa nova análise, ela obriga a soltura de imediato? Não. E foi o que o Supremo Tribunal Federal disse hoje. Ela demanda uma nova avaliação por parte do juiz, que aí sim, vendo as circunstâncias do caso concreto, se há ou não uma necessidade de liberação ou uma necessidade da pessoa continuar presa. Um caso como esse traficante que foi solto. Uma ficha corrida quilométrica, com sangue, respingada de sangue. Nós devemos liberar alguém desse perfil? Não. É evidente que essa pessoa deve permanecer presa e agora nós estamos aí, as polícias todas buscando a prisão desse sujeito. O que eu posso dizer é, da nossa parte, um trabalho incansável no combate ao crime organizado. Nós vamos resolver todos os problemas do país em 4 anos? Não, mas posso garantir que em 4 anos faremos o que nunca foi feito no combate ao crime organizado. Já está sendo feito, né, na verdade, né?
a criminalidade diminuiu no Brasil. Sim, A apreensão de drogas também aumentou. recordes. Está havendo muita apreensão de dinheiro também por parte da PRF, da PF? Presidente, estou sem os números aqui. Batemos já esse ano o recorde de apreensão de armas, de apreensão de drogas, de bloqueio de bens e valores e de arrecadação com a venda do produto do crime. Eu ouso dizer que o que você apreende é mais do que a folha de pagamento de toda a PF e PRF juntos. Com certeza. Então o Paulo Guedes foi convencido disso daí por ocasião de poucos meses, né? A gente ia reaproveitar 600 na PRF e 300 na PF e deu sinal verde para a gente. Então eram excedentes, deu sinal verde para a gente poder matricular e fazer a respectiva academia, como acabou agora semana passada, se não me engano, da PF, e no final de novembro vamos ter a PRF lá em Santa Catarina. Acho que final de outubro agora. Final de outubro agora, né? Início de novembro, acho que nós vamos estar lá. Você vai me convidar para ir Já pra lá, está não? convidado. Você vai pagar 10 comigo lá com a tropa? Não? Olha lá, então. Vou preparar a educação física, presidente. Fala, Cid, outra pergunta aí. Mais uma aqui, a última aqui do De quem que é? Fiuza. Fiuza. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro André Mendonça. Ministro, esta operação da Polícia Federal, que flagrou o esquema envolvendo o senador Chico Rodrigues, está ligada ao chamado Covidão, né, que teve também no Rio de Janeiro resultados muito importantes de revelação aí de crimes com as verbas emergenciais de saúde. O senhor pode nos dar, por favor, um quadro dos avanços dessas investigações em outros estados da federação? Obrigado. Boa noite, Fiuza. Houve também Pará, houve em alguns municípios, salvo engano, de Pernambuco, houve também em alguns municípios do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, o pessoal vendendo material de limpeza para desinfetar o ambiente e colocando água no lugar. Então, verdadeiros criminosos, lamentáveis. Então, quando nós vemos que algo tão sério, que é a saúde do cidadão, é tratada de forma tão irresponsável, e eu não faço aqui nenhum pré-julgamento, porque eu não conheço os processos, o que me chocou foi esse caso do Rio Grande do Sul, o pessoal colocando água no material que era para desinfetar o ambiente. Então, mas certamente superfaturamentos de preços. Você não está aqui para esconder nada não, né? Você está com o radar ligado em quantos contratos aproximadamente? Tem ideia? Do governo federal a gente filtra todos. Tá. Do governo federal. Dos estados nós selecionamos 279 municípios e também Com suspeito? estados. Com suspeito. Não. Pegamos os maiores, que tem mais quantidade de recursos, e estamos acompanhando, porque os outros a gente não tem perna para acompanhar. Então fechamos em 279. Aí estão todos os estados, todos os municípios acima de 500 mil habitantes e mais alguns outros que são os maiores de cada estado. Somamos aí 278. Esse pessoal está no radar, então. Está no radar, todo dia a gente atualiza os dados e E vai acompanhando. você detectando peixe na rede, você passa para a PF? A gente faz a investigação, detectando que tem problema, a gente faz a investigação, já faz contato com a Polícia Federal, porque a gente tem um contato muito estreito, e iniciamos as investigações. Muitas das vezes, quando a gente chega lá, a gente já está com os dados praticamente já... Wagner, melhorou a integração PF, CGU? Muito. Estamos trabalhando direto, reuniões uma atrás da outra. Para que o senhor tenha noção, eu não sei se a Polícia Federal fez alguma operação sem a CGU no termo do Covid, deve ter feito, mas em conjunto conosco foram 39 operações fechadas até a data de hoje, que representam aí um prejuízo estimado aí de 700 milhões de reais. Esse trabalho está sendo, pouco, perto do quantitativo de recursos repassado, mas a gente está acompanhando com olho atento aí, CGU e Polícia Federal. Mais alguma coisa? Presidente, dizer que nosso compromisso é com o cidadão, nosso patrimônio é o nosso nome, o senhor nos convidou pelo currículo, não que não haja gente tão boa quanto nós por aí, por esse Brasil, mas nós estamos aí trabalhando 24 horas por dia para deixar um Brasil melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Augusto Nunes, Vitor Brown, Fiuza, mais alguém falou lá da Jovem? Zé Maria não falou hoje não. Tá.
Muito obrigado por nos fornecer esse sinal. É dizer que nas 2 últimas quinta-feiras, antes das eleições, vou avisar vocês que vou falar de política, vocês fiquem à vontade, vão retransmitir ou não o sinal pela Jovem Pan. E eu não quero surpreendê-lo falar em política aqui usando o sinal de vocês, né? Que eu sou muito grato e fico muito feliz com a participação de vocês, em especial com as perguntas a quem está do meu lado. Então, obrigado a vocês. Até a semana que vem. Mais uma coisa? Aqui. Só isso. Semana que vem vamos trazer mais um ministro aqui até para ser escrutinado, para a gente continuar mostrando desde a primeira, se eu não me engano, desde a primeira quinta-feira, que quando eu assumi, né, a presidência da República, dando satisfação a vocês o que nós fazemos, pegando aquilo que mais importante acontece durante a semana e mostrando bastante. Faltou de falar sobre Genoma Brasil, um projeto maravilhoso lá dentro da frente nosso general Pazuello, uma coisa excepcional. E curiosidade, até eu falei quando usei da palavra, né? A primeira vez que eu ouvi falar a palavra desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, se eu não me engano, em 1970, 72, o professor Jacques, médico, falou isso a primeira vez, e quem diria, 50 anos depois, a gente está voltando nesse assunto, logicamente com muito mais informações, onde nós possamos fazer um mapa genômico, não sei se o nome é esse, não sei, de cada um. Até falou bem lá o Pazuello, por exemplo, você às vezes é obrigado, até pela justiça, comprar 100 doses para pessoas que têm a mesma doença, né? Doença rara. E ela só vai ter eficácia para 3. Então 97 você vai dar o remédio e não vai ser um placebo. Então com esse genoma você vai poder dizer, não, o remédio certo é esse, né, para essa pessoa, o mesmo remédio para outra pessoa que tem a mesma doença não dá certo. Então essa é questão de economia, porque o dinheiro que você deixa de gastar numa área da saúde pode gastar na outra para atender a mais gente. Então é uma coisa fenomenal que o nosso prezado Pazuello está fazendo. E mais ainda, né? Se houver necessidade, se tiver interesse em que você não faz isso, né? Eu nunca vi o Augusto Nunes fazer, eu abriria as portas do Ministério da Saúde por 1h30, como eu tive ontem, para vocês conhecerem por dentro o Ministério da Saúde. O que era antes, eram salas com pilha de papéis, quase nada era informatizado, onde muita coisa esquisita podia ou estava acontecendo de fato lá dentro. Atualmente, quase tudo informatizado lá dentro, um nível de servidores excepcionais, que eu fui apresentado há uns 40 aproximadamente, em 3 oportunidades lá, onde cada um mostra o que está fazendo. É uma coisa fantástica o que vem acontecendo com o Ministério da Saúde, né? Outrora, foco de corrupção e desmando demais. Hoje em dia, tem coisa errada, né? Tem, estamos em cima, em especial o Pazuello, buscando fechar esses ralos da corrupção que pode estar acontecendo ainda, não só no ministério dele, como em outros ministérios. Esse trabalho é feito basicamente pelo capitão Wagner do meu lado aqui. Então, prezado Augusto Nunes, Vitor Brau, Fiuza, muito obrigado. E você que está nos assistindo agora, entra aí no site aí da Jovem Pan, assista ao programa Pingos nos Is, tem mais alguns minutos, para nós ouvirmos aqui as considerações finais dessa equipe da Jovem Pan. Obrigado a todos, até a próxima semana que vem, se Deus quiser.